Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Jogos e Brinquedos na Infância. E hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns temas importantes aí para fechar o nosso conteúdo. Algumas situações, na verdade, que são importantes nessa formação lúdica das nossas crianças. E o primeiro tema que eu trago para vocês, que nós abordamos aqui, é a formação do leitor por meio da atividade lúdica. Por meio das atividades lúdicas, nós conseguimos entreter mais a criança, no sentido de que ela vai ter mais interesse para essa formação enquanto leitor assíduo. Afinal de contas, a literatura infantil, ela provoca na criança ações que vão além do entretenimento, como a comoção, a diversão, e acaba surpreendendo por toda a evolução que ela pode proporcionar nessa criança, né? Eu, por exemplo, desenvolvi muito a minha leitura por meio dos gibis. Então, quando eu era criança, minha mãe sempre me dava gibis de presente, e foi um hábito que eu adquiri ao longo da minha infância, foram as leituras dos gibis. E essa leitura, que é uma leitura lúdica, contribui muito para o desenvolvimento das crianças, né? Pois quando elas leem ou quando elas ouvem histórias, elas passam a interagir com essas situações que são apresentadas, elas passam a se imaginar enquanto participantes daquela história. Então isso é algo muito interessante para a criança, essa interação com as histórias infantis, né? Então a literatura infantil, ela é muito importante por trazer toda essa riqueza de imaginário que vem com as suas narrativas. E aí, diante dessa perspectiva que a literatura infantil proporciona para a criança, qual seria então o papel do professor para que essa educação lúdica, para que essa formação do leitor por meio da ludicidade possa realmente ocorrer? Então eu trago aqui para vocês o que o Bruggeri nos fala e nos destaca em relação a essa intervenção do professor dentro do espaço de leitura da criança, dentro desse caminhar para a formação da leitura na criança, do sujeito que vai não apenas ler, mas também compreender e entender aquilo que está sendo lido. Claro, não de imediato, mas com o avançar das fases, das etapas da sua infância, ele já vai ter essa compreensão de identificar o que realmente está ocorrendo na história. Então, esse professor, ele tem um papel de intervir de forma a incentivar a atividade lúdica, fazer com que essa criança realmente desperte o interesse pelas atividades lúdicas, pela ludicidade, através dos estímulos que esse professor vai proporcionar, para que essas crianças possam se desenvolver através da ludicidade, utilizando dos jogos de forma espontânea, fazer essa criança enxergar que aquilo não é algo obrigatório, e sim algo prazeroso. Também esse professor, ele é responsável por desenvolver atividades dirigidas, como no caso nós estamos falando aqui da leitura. Esse professor pode criar uma atividade, deve na verdade criar uma atividade que possa direcionar essa atividade para o desenvolvimento da leitura. Então, através dos jogos, tem uma infinidade, o material didático de vocês traz alguns exemplos que você pode estar se utilizando para estar empregando em sala de aula. Você também tem outras plataformas que você pode estar buscando exemplos de atividades, ou seja, o professor ele tem esse papel de desenvolver realmente atividades que possam ser direcionadas a essa aprendizagem, que possa ser direcionada à aprendizagem da matemática, que possa ser direcionada ao desenvolvimento da leitura, ao convívio social. Então o professor ele tem aí essa grande responsabilidade, observar o conteúdo cultural do jogo, né? Qual é o conteúdo realmente que eu quero trazer para aquela criança, o que eu quero que esse jogo realmente venha proporcionar e enriquecer culturalmente essa criança, né? Observar e realizar intervenções
sempre que necessário. O professor, por meio da observação, ele precisa conhecer esse jogo e de que forma essa criança ela vai realmente ali se desenvolver. Então, esse observar é muito importante aí nessa ação do professor. E, claro, a elaboração dos projetos pedagógicos, projetos pedagógicos que sempre possam privilegiar os aspectos lúdicos. É muito importante para o professor, ao elaborar esses projetos, que ele possa realmente desenvolver projetos que tenham um conjunto de ludicidade para que realmente venha a beneficiar essas crianças ao fim da etapa de desenvolvimento desses projetos. E aí, dentro dessa, já que nós estamos falando aqui de projetos, e nós vimos a importância da ludicidade para a formação desse sujeito enquanto leitor, e qual a responsabilidade do professor, é importante nós falarmos aqui dos projetos temáticos lúdicos. O professor, e em especial o professor pedagogo, ele vai sempre estar envolto de projetos. Seja desde a elaboração do projeto principal da escola, que é o PPP, até os projetos de intervenção, projetos temáticos. E o professor, ele sempre vai se fazer envolto a esses projetos. Então, quando a gente trabalha com projetos temáticos e traz a ludicidade para esses projetos, vai ter uma contribuição muito grande para a formação desse sujeito. Já no início do século XX, o Dewey ele já traz essa discussão sobre a importância desses projetos para que esse projeto ele possa ser um projeto idealizado dentro de uma pedagogia que ele chama de pedagogia ativa, que vai realmente apontar para uma concepção de educação como algo processual relacionado às questões da vida, e não como uma preparação de forma de vida futura. Ou seja, a ideia, a proposta do Dewey, quando ele fala desse embasamento da pedagogia ativa, é utilizar-se dos projetos temáticos para que esse projeto possa contribuir com a concepção de educação, com o desenvolvimento educacional de forma processual, relacionando questões da vida desse indivíduo com o processo educacional. E não apenas formar dentro de uma teoria, visando aquilo que vai acontecer no futuro. Eu preciso associar essa teoria com a prática, eu preciso fazer com que essa criança ela possa vivenciar atividades práticas, que ela possa realmente aprender de forma ativa a como ela vai realmente encarar a vida, como ela vai realmente encarar tudo aquilo que está por ocorrer. Então, através da prática, quando essa criança, isso daí já é comprovado, que quando a criança ela tem atividades práticas, ela consegue, na sua vida adulta, solucionar problemáticas com muito mais facilidade. Por quê? Porque ela vai acabar relacionando com aquilo que ela vivenciou dentro da educação infantil. Então, Dewey, lá no início do século XX, já nos falava dessa pedagogia ativa, de realmente fazer com que a criança possa relacionar aquilo que é teórico com a prática. Na visão do Dewey, a escola ela deve representar aquilo que é real, ou seja, ser uma comunidade que vai realmente trabalhar os processos de vida e que isso deve realmente contribuir com o desenvolvimento dessa criança. Não vivenciar apenas uma teoria. E a melhor forma de se trabalhar essa relação daquilo que é real, da vida, com o processo educacional é através dos projetos. Mas através dos projetos você pode vivenciar diversas situações, principalmente através dos projetos temáticos, onde você pode trabalhar desde propostas de intervenção pedagógica quanto propostas de formação pedagógica. Então isso daí é muito importante para essa formação dessa criança que lá na frente vai se tornar um adulto e precisa ser um adulto que realmente saiba como lidar com as diversas situações que a vida irá lhe proporcionar. E um dos temas que mais se aborda dentro dos projetos e de toda essa ludicidade é a brinquedoteca, são os espaços lúdicos, na verdade. E um desses espaços que nós trazemos aqui é a brinquedoteca, onde através da brinquedoteca a criança
ela vai conseguir vivenciar todas aquelas temáticas que nós falamos agora há pouco, desde que essa brinquedoteca, ela possa trazer finalidades lúdicas. A brinquedoteca, a formação dos espaços no ambiente escolar com finalidades lúdicas, ela se torna imprescindível, pois ela possui propósitos integrativos sociais e culturais, para que a criança ela possa realmente se formar e se preparar para viver em grupo. Então a brinquedoteca ela vai proporcionar isso. Nós vimos aí a importância dos projetos temáticos, dessa pedagogia ativa, para que essa criança possa realmente se preparar para a vida, e através da brinquedoteca, nesse espaço lúdico, essa criança ela vai ser preparada, ela vai ser formada para saber viver e conviver em grupo, pois nesse espaço ela vai aprender a respeitar e vai ser respeitada, enxergar realmente aquele grupo como uma parte de uma grande sociedade no qual ela vive. A brinquedoteca, portanto, ela surge nesse contexto como um espaço alternativo e privilegiado, que vai priorizar o resgate da brincadeira. Então, veja só a importância que é a brinquedoteca, a importância que essa brinquedoteca sendo utilizada ali para realmente mostrar para essa criança a importância do convívio social, a importância do respeito, dos seus deveres, dos seus direitos. Tudo isso daí é possível se proporcionar para essa criança através desse espaço lúdico que seria a brinquedoteca. Para o Santos, em 1997, ele nos diz o seguinte, que os objetivos das brinquedotecas são possibilitar um espaço adequado para que a criança possa brincar sossegada, sem cobranças, estimular a capacidade de concentração e atenção, favorecer o equilíbrio emocional e propiciar o desenvolvimento de potencialidades. A criança ela é um sujeito em potencial, então ela precisa com que essa potencialidade dela seja estimulada para que ela possa vir a se desenvolver. E a brinquedoteca é um excelente espaço cujo o objetivo, um dos objetivos na visão do Santos seria esse, de realmente potencializar, favorecer o equilíbrio emocional, potencializando assim esse desenvolvimento. A brinquedoteca também, na visão do Santos, ela auxilia no desenvolvimento da inteligência, da criatividade, da sociabilidade. Ela disponibiliza o acesso a um número maior de brinquedos, né? De repente, brinquedos que ela não consegue ter acesso na casa dela, ela já vai ter acesso a esses brinquedos. Hoje, com as novas tecnologias da informação e comunicação, com o grande avanço tecnológico que nós vivenciamos, o mundo cada vez mais digital, nós temos as brinquedotecas virtuais, através do computador, dos celulares, dos tablets. A criança ela consegue ter acesso a um mundo que de repente na casa dela ela não consegue ter acesso, por N fatores, por N motivos. E aí de repente na brinquedoteca, nesse espaço lúdico, ela já consegue ter o primeiro contato com esses novos dispositivos que circundam o nosso mundo. Então, através da brinquedoteca, ela passa a ter esse acesso maior, ela vai aprender a respeitar as suas preferências de criança, respeitar as preferências do outro e dessa forma também assegurar os seus direitos, né? É um direito da criança ao lazer, ao brincar, ao se divertir. Então, a brinquedoteca ela é justamente esse espaço que vem a contribuir e muito para que a criança tenha esses direitos garantidos e não apenas brincar, mas também se desenvolver, pois nós estamos falando aqui de um espaço lúdico, um espaço onde o professor pode trabalhar projetos, onde o professor pode montar dentro dessa brinquedoteca também um espaço para leitura, através dos livros vivos, os livros com fantoches, os livros interativos, os livros virtuais, fazer com que toda essa gama de opções que nós temos ao alcance de nossas mãos possam ser ferramentas para realmente contribuir com o desenvolvimento dessa criança, com a aprendizagem dessa criança, para que ela possa bem se socializar, para que ela possa realmente tornar-se um sujeito crítico, um sujeito que vai ter uma boa resolutiva de problemáticas na sua vida adulta e dessa forma dar sempre prosseguimento aos seus estudos, pois, como nós tanto falamos aqui
em aulas anteriores, a educação infantil é a base para tudo aquilo que vem a ocorrer futuramente na vida dessa criança. Então nós ficamos por aqui. Eu agradeço a participação de todos. A aula de hoje ela se encontra lá na unidade 2 do material didático de vocês, das páginas 77 até a 99. Abraços e até a próxima.